orar para que você seja transbordante do Espírito do Senhor. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração e clama ao Senhor que o Espírito dele venha sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro agora a manifestação do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui que me ouve. Eu oro por corações quebrantados na tua presença. Eu oro por cura, eu oro por liberdade no Espírito. Eu declaro em nome de Jesus uma ativação espiritual na vida de cada um aqui que me ouve. Eu oro e declaro ouvidos espirituais sendo abertos, olhos espirituais sendo abertos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cura no físico, cura na alma, Senhor. Em nome de Jesus, a partir desse momento, Senhor, eu quero declarar que cada um vai conseguir te buscar e te encontrar. Que nada mais vai desperdiçar, ou nada mais vai impedir eles acessarem esse lugar da graça, da glória, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso, irmãos? Então aplaude o Senhor com muita força. Deus é bom, irmãos. Pode sentar. Deus é maravilhoso. Estamos vivendo uma nova cultura ao nosso entender como cristão. E qual é a cultura? Estamos vivendo a simplicidade de Cristo. Estamos voltando para a origem, irmãos. Esse é o tempo. Coisas novas da parte do Senhor estão batendo em nossas portas, na nossa casa, no nosso entender, no nosso compreender. Está acabando o tempo de apenas um servo ou um religioso, mas está chegando o tempo do filho se revelar ao pai e o pai se revelar ao filho. É essa palavra que Deus tem falado comigo nesses dias, e é isso que eu trouxe para que nós possamos transbordar nele. Acabou o tempo do sistema, irmãos. Eu posso afirmar a vocês, o sistema já caiu. E ninguém mais suporta, ninguém mais vai gerar, ou não tem mais força para as estruturas suportarem a simplicidade e o amor de Deus que está vindo dia após dia numa intensidade maior. Você pode sentir isso, irmãos? Sabe, hoje eu fui convidado para ir ao hospital orar pelo um homem. E eu disse, eu tenho um compromisso, nós vamos ter que ser bem rápido. E nós fomos lá. Esse homem estava em coma, ele amputou uma perna. Mas hoje ele acordou e ele estava sentado. E quando eu olhei aquele homem, eu olhei no fundo dos olhos dele. E ele olhou no fundo dos meus olhos. E eu consegui entender o alto nível de ingratidão que eu tenho. Quando esse homem olhou para os meus olhos, eu olhei para ele, olhei para as condições a qual ele estava, eu vi o tanto que eu sou ingrato diante de Deus. O tanto que eu murmuro, o tanto que eu reclamo, os meus achismos. E esse é o tempo, irmãos, de nós permitirmos sermos transformados pelo Senhor. Eu não sei se você percebe, mas quanto mais você busca Deus, quanto mais você está próximo de Deus, se você não carrega orgulho, mas se você carrega a simplicidade de Cristo, quanto mais você caminha próximo dele, parece que você está sujo. Você começa a encontrar entulho dentro de você, você começa a encontrar coisas que precisam ser curadas, você consegue identificar coisas que estão limitando você. E isso é maravilhoso, porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu estou perto da santidade dele. E o propósito de todas as coisas é que nós venhamos imitar o caráter de Cristo. E quando eu olhava para esse homem, ele só esperando algo que ele nem sabia, ou nem imaginava, ou nem imagina. Mas eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu falo com esse homem? E quando eu passei no corredor, já tinha uma senhora também ali. Eu não gosto de hospital, irmãos. Mas quem diz que eu tenho que fazer o que eu gosto? Quem diz? Eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O meu propósito precisa ser maior do que os meus prazeres. E quando eu perguntei a Deus o que eu falo para esse homem, Deus disse o seguinte: fale para ele isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu disse: Deus te ama, cara. Deus ama você. E Ele olhava com uma profundidade nos meus olhos, que eu vou falar para você, eu fui curado, irmãos. Deus, Ele vai usar, inclusive as pessoas que você quer ser usado por Deus, Deus vai usar pessoas para curar algumas coisas que você carrega, que ainda é entulho. E eu fui curado, olhando nos olhos daquele homem. Eu orei, falei para ele do sacrifício de Jesus, ele fez a oração de confissão, a entrega, e eu vim embora. Mas aquilo ficou batendo na minha cabeça, o tanto que eu preciso melhorar. E eu pergunto a você, como nós estamos nesses dias? O que Deus tem falado a você? De qual forma Deus tem se revelado a você? Talvez você fale: eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo entender como Deus pode se manifestar a mim, eu não consigo compreender. E eu vou falar para você, até é o título dessa mensagem: a mesa está posta. Nós somos os convidados de honra. Há uma mesa no mundo espiritual que nós precisamos acessar, que ela está posta. E nessa mesa tem tudo o que nós vamos precisar. Só que a primeira coisa que a mesa aponta se chama intimidade. Eu preciso tirar tempo da minha vida para que eu possa gerar intimidade e verdadeiramente conhecê-lo. Porque se eu não for conhecê-lo, eu vou conhecer pelo que os outros falam. Então, na verdade, eu nunca consigo acessar o lugar de filho, mas sim de um religioso, ou talvez de um servo. E a mesa é um lugar de intimidade, irmãos. Então imagine você que nós temos aqui posta uma mesa. Nessa mesa tem cura, tem libertação, tem salvação, tem tudo o que nós precisamos. Nós conseguimos alimentar o nosso físico, o nosso espírito, tem tudo nessa mesa. E ela está posta, ela está aqui. E nós somos o convidado de honra. Por todo sempre, a mesa esteve posta. Só que eu só consigo acessar essa mesa quando eu consigo governar as minhas distrações. Quando eu consigo entrar para esse lugar de intimidade. Porque quando você vai corrigir seu filho, ou o casal vai ter um alinhamento, as conversas, elas não podem ser no corredor. Elas precisam estar na mesa. A mesa é um lugar de alinhamento, de posicionamento. E existe um tipo de intimidade que eu preciso ter com Deus para que eu possa ser curado de algo que eu nem entendo que eu tenho. Então, a mesa está posta e Ele nos chama, irmãos. Ele nos chama para que nós possamos sentar ao redor dessa mesa, expor o nosso coração, as nossas verdades, nos despir das nossas mentiras, dos nossos achismos, para que nós possamos ser renovados em Cristo. Não tem como existir uma conversão sem uma transformação. Eu não tive a oportunidade como pastor de ser apresentado na igreja. Eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Então o mundo, ele foi me treinando e me posicionando e me afastou totalmente da minha essência, da minha identidade. Então, na verdade, uma conversão, irmãos, não é nada novo, é levar você para a essência. A conversão é você viver aquilo que realmente você é. Então, aquilo que você estava fazendo, afastado dos princípios e da verdade, é uma identidade adaptada, irmãos. Não tem verdade nisso. Só tem verdade em Cristo. Ele é a verdade, irmãos. Ele é a base de todas as coisas. Eu não vou encontrar a verdade em outro lugar, em outro ambiente, em outras pessoas, a não ser na pessoa de Cristo. Então essa mesa está posta, e eu e você somos o convidado de honra. E eu quero levar você a uma imersão de entendimento. Eu quero que você abra sua mente, abra seu entendimento. Existe um nível de sabedoria, irmãos, que somente quem está em Cristo acessa. Como assim? Eu posso provar isso para você. Você pode pegar o cara mais estudioso, mais conhecedor,
Mas se ele não conhece a Cristo, há um nível de sabedoria que ele não acessou. Como isso? Quem é a sabedoria? A sabedoria é Deus. E Deus sempre vai dar com abundância aos seus, aqueles que estão na mesa, Ele vai tratar. Quando eu comecei a caminhar com Deus, aquilo que eu achava inteligente da minha parte, eu percebi que não tinha inteligência alguma. Que na verdade era um nível de manipulação ou cópia. E aí nós começamos a copiar outras pessoas. Mas quando eu comecei a acessar esse lugar em Cristo, Ele começou a me levar a um nível de entender, um nível de compreender, um nível de ser que eu nunca imaginei fazer. E é esse lugar que eu quero me unir a vocês, para que nós todos juntos venhamos acessar esse lugar de grandeza em sabedoria. Você quer isso? Então abra seu entendimento, prepare o seu coração, não se distraia com nada, irmãos. Sabe, uma das coisas que Deus tem falado comigo é o tempo de qualidade. Talvez a sua vida é corrida e talvez nós vamos dar várias desculpas. Mas aí nós falamos, não tenho tempo. Mas se você tem 5 minutos ao Senhor, seja 100% dEle, tudo dEle. Não se distraia com nada, irmãos. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre algo que sempre esteve pronto e esperando por mim e por você. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu não sou um mestre da palavra, mas eu procuro ministrar aquilo que eu estou vivendo. Eu procuro levar aquilo que me curou, aquilo que me libertou e aquilo que Deus tem me posicionado. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, que Deus vai posicionar você. Eu sinto no meu coração que há pessoas que estão transbordando de falta de entendimento. Senhor, eu preciso entender por quê e para quê. Eu não estou entendendo esses dias. Eu não quero mais viver esse raso. E esse é o tempo, irmãos, de nós renunciarmos o raso, mas acessarmos essa profundidade que só em Deus tem. Só em Deus. E o que é essa profundidade? Leveza em vivência. Sabe, vem os problemas, você decide, você resolve, você conclui em leveza e não mais em tribulação. Isso é estar em Cristo. Isso é estar com Ele no mesmo barco. Não importa como está o mar, mas o que importa é que Ele está conosco. Então esse é o nível que Deus está nos levando, irmãos. Eu não sei se é porque vai vir mais tribulações, ou se é porque já vivemos grandes tribulações, mas o que importa é que nós sabemos quem somos, temos uma identidade, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Se isso ficar claro entre nós, aquilo que aparenta ser o fim, torna-se o começo. Aquilo que confronta você e você diz, meu Deus, acabou tudo, se torna o começo. Eu lembro em 2008, quando Deus falou comigo em Manaus, irmãos. Eu fiquei 4 meses em Manaus. Deus me levou para aquela terra. Vocês estão passando frio aqui, não? É ou é? Deus falou comigo lá. E quando Ele falou comigo, eu senti um desejo muito grande de transformar a minha vida. E quando eu voltei para cá em 2008, nós estávamos quebrados financeiramente. E o que nos sobrava era uma casa. Então toda a minha expectativa estava naquela casa. E aquela casa, na época, valia R$1 milhão. Então, se tudo der errado, nós temos uma casa. E Deus me treinou, me preparou. Porque às vezes Deus ele tem a mesa posta e Ele chama e nós não viemos. Então em 2008 a casa cai mesmo. Ficou comprometida. E tudo que tínhamos acabou de um dia para o outro. E fomos morar em um kitnet. E eu lembro que um amigo meu, eu já estava na igreja, pouco tempo,
alguns meses, ele veio e disse: olha só, Fabiano, vai chegar o tempo que você vai glorificar Deus por isso que aconteceu. Na verdade, a minha alma, a minha carne queria matar ele, mas o Espírito testifica que ele estava falando algo de posicionamento sobre a minha vida. E eu glorifico a Deus sobre aquilo, porque eu gerava uma idolatria na minha casa. Irmãos, muitas vezes nós somos idólatras até o nosso salário, o dinheiro, o carro, a casa. E Deus está dizendo: filho, vem cá, tem uma mesa posta aqui, ó. Tem tudo que você precisa aqui, ó. Vem comigo, só vem tirar um tempo, tem intimidade. Eu quero te desenvolver, eu quero te preparar. Eu quero fazer você fazer as coisas. Eu quero transformar a sua vida, o seu legado, a sua história. Mas você precisa vir, eu quero ter intimidade contigo. Mas muitas vezes nós não ouvimos Ele. E quando eu li essa mensagem, ela falou muito comigo. Muito comigo. E nós vamos ler ela. Amém? Todos aí, ligado? Então Jesus, tomando a palavra, tornou-se a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar e convidar para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou os outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os bois e cevada já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerosou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui? Não tenho vestes nupciais? E ele emudeceu. Outra versão fala: e ele aquietou-se. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você percebe que a palavra, ela se faz real e atual nos nossos dias. A palavra, ela gera em nós transformação, cura, libertação. E tudo aquilo que está nessa Bíblia vem nos transformando em dias reais. Se nós olharmos para esse texto e esse contexto, nós estamos vivendo esse tempo novamente. A mesa está posta, somos convidados, mas rejeitamos um convite. Então eu descrevi aqui alguns versículos, aquilo que o Espírito Santo foi me posicionando, e eu quero que você leve essa palavra para a correção da sua vida. Sabe, irmãos, nós temos o hábito, e eu quero que vocês continuem me amando, eu já amo vocês em Cristo, mas nós temos o hábito sempre de transferir algumas correções. Por exemplo, aquele irmão deveria estar aqui ouvindo. Não, é você, sou eu e você. Porque eu posso afirmar a você que essa palavra, ela está me tratando e tratando a minha casa. E se você permitir, ela vai tratar você, sua casa e sua geração também. Então nós precisamos gerar essa imersão.
não mais apontar, mas corrigir de dentro para fora, nós mesmos. O versículo 2 nos aponta com muita vericidade. Irmãos, Jesus está voltando buscar a sua noiva. Desde a minha conversão eu ouvia isso, mas a intensidade tem aumentado, irmãos. É algo que me dá a percepção que isso está muito, mas muito próximo. E Jesus sim, Ele está voltando, porque quando esse pai, ele fala desse casamento, ele falou que deixou tudo pronto, que convidou pessoas, e que com certeza ele iria apresentar o filho. O propósito dessa mesa está servida é para que eu e você venhamos ter intimidade com o pai, e que possamos conhecer verdadeiramente o filho. E nós sim somos os convidados de honra. Então Jesus está voltando, Ele vem buscar sua noiva. A igreja, irmãos, a igreja, que não é estrutura. O que Jesus vem buscar não é uma parede, uma cobertura. Somos nós de maneira individual. Jesus vem buscar nós de maneira individual. E já é tempo de alinhar nosso caráter ao caráter de Cristo. Irmãos, essa palavra ela é muito profunda, porque quando fala em alinhar caráter, fala em ter decisões parecidas também. Então, quantas escolhas e quantas decisões você decide por dia? Mas imagine você, nós acessarmos esse lugar de sabedoria e todas as nossas decisões nós pensarmos, o que Jesus decidiria? Ou melhor, consultar o Espírito do Senhor. Olha o nível de sabedoria, o nível de intimidade. E quem pode ter isso? Somente aquele que sentou à mesa, somente o Filho. Então eu preciso acessar esse lugar e eu preciso alinhar o meu caráter ao caráter de Cristo. Irmãos, sabe aonde você vai estar sendo moldado no caráter? Longe das estruturas, longe da comunhão do irmão. Você vai ser moldado no caráter na sua dificuldade, nas suas necessidades. Porque a necessidade, ela pressiona as pessoas. Então umas conseguem decidir por um propósito e outras decidem por uma necessidade. E muitas vezes a necessidade nos leva a fugir de um bom caráter. Então existem decisões que é para perca, mas valoriza o caráter. Porque nós precisamos saber aonde estamos, quem somos e para onde vamos. Então, eu preciso entender que Jesus, sim, Ele está voltando. E eu preciso moldar o meu caráter. Faz sentido para você, irmãos? O versículo 3 fala sobre servos. Servos são aqueles que deixam ser transformados pelo amor de Deus e entendem o sacrifício de Jesus. Então, eu entendi que na minha conversão há opções, há um avançar diferente. Quando eu me converto e eu entendo o sacrifício de Jesus, e eu sou transformado pelo amor de Deus, eu me torno um servo. Mas o muito difícil para muitas pessoas é entender que a conversão, o que vem para a sua vida é amor. E você não se sente merecedor de ser amado. Mas você aprende que caminhar com Cristo precisa amar o próximo. Mas como que eu vou amar alguém se verdadeiramente nem eu me amo? Ou muito menos eu aceito e recebo e vivo como alguém amado por Deus. Então o versículo 3 ele fala sobre servos. Então eu me torno servo quando eu me deixo ser transformado pelo amor de Deus e eu entendo o sacrifício de Jesus. E agora eu convido outras pessoas a viver o novo de Deus. É ou não é, irmãos? Onde você está, você fala, Deus mudou minha história. Se você não fala, mas as pessoas começam a ver o que tem, o que está diferente em você. Então um servo, ele comunica a Deus com tudo que ele tem, com tudo que ele faz e com tudo que ele é. A postura, o vocabulário. Quando eu me converti, eu não recebi uma cartilha, a partir de hoje você não pode fazer isso. Até porque, quando nós nos tornamos rebeldes, e aí, glória a Deus pela conversão, mas não queremos uma cartinha,
Nós queremos o Espírito dele mudando os nossos prazeres. Então, eu me torno servo e eu começo a comunicar às pessoas a Deus. Só que, quando eu começo a viver aquilo que gerou a partir da minha conversão, eu não sou mais um servo. Eu me torno filho. Primeiro, eu conheço a Deus, sou transformado, o amor dele me muda, me transforma, e eu começo a comunicar a ele às pessoas. E daqui a pouco eu começo a viver aquilo que ele espera que eu venha viver. E isso é através de intimidade. E aí eu não sou mais servo, eu me torno filho. Um filho tem intimidade com o pai, o filho não pede para sentar na mesa, o filho não vai clamar a ele para abrir a geladeira e comer. Um filho tem liberdade de conversar com um pai. É simples. Mas nesse ponto de transformação, eu posso me tornar, nesse processo, um servo. Ou se eu não tiver uma mudança de mente, gerando metanoia, eu posso me tornar um religioso. E um religioso nunca vai sentir aquela manifestação do Espírito. E o que eu faço para isso? Renuncie o teu eu. Renuncie o teu orgulho e se entrega, irmãos. Simplicidade, é simples, a mesa está posta. É muito simples. Então eu decido se eu quero ser um servo apenas, é um nível. Ou eu quero mudar o nível, mas quero me tornar um religioso. Ou eu quero imersão total, sendo filho e filha amado pelo Senhor. É uma escolha. O apego às coisas do mundo gera distração. E a distração me leva ao pecado e à mentira. Acabando servindo um reino. Eu preciso entender o seguinte, irmãos. O apego às coisas do mundo gera distração. E a distração me leva ao pecado e à mentira. Não tem problema você ter coisas, desde que ela não governe você. Agora, quando você tem coisas e você governa ela, você se torna um canal de Deus nessa terra. Se a abundância de Deus ela visitar você, você vai favorecer aquele que Deus manda você favorecer. Então, eu preciso entender que a distração, ela me tira do foco e ela me leva para o pecado. Quantos homens e mulheres de Deus que caíram? Caíram aonde, irmãos? Na distração. Perderam o foco. O foco, parar de olhar a Cristo, parar de olhar a profundeza dos olhos dele, o propósito dele. E a distração vem e nos tira, e nos envolve, e nos alimenta, e nos traz novidades todos os dias. E quando vimos, nos tornamos pecadores, e nos afastamos daquilo que era a essência na nossa vida. E quando acontece isso, acabamos servindo um reino, irmãos. Mas há um único reino que me transforma, aquele que estabelece o que é verdade. Nós precisamos saber que sempre vai haver dois reinos, o da luz e das trevas. E aquele que eu me submeto é o que me governa. Então eu preciso avaliar a qual reino eu sirvo. Há um único reino que me transforma, aquele que estabelece a pura e a essência da verdade. E eu preciso estar sempre ligado nisso. O versículo 4 mostra o quanto Deus nos busca para estar na mesa e nos oferece o melhor, para conhecê-lo e ter intimidade com Ele. Quantas vezes pessoas falaram de Deus para você, antes de você conhecê-lo? Quantas pessoas comunicam Deus conosco? É por força dela ou vontade dela? Não. É por força e vontade daquele que governa ela. E aquele governo quer estabelecer governo sobre a minha vida. Então, eu preciso viver a vontade de Deus nesse tempo. E como que eu consigo entender a vontade de Deus? Quando eu me submeto a ela. Quando eu simplifico as coisas. Deus, Ele sempre está nos buscando. Sempre haverá uma mesa posta, pronta. Só que essa mesa eu só vou conseguir acessar quando eu romper as minhas limitações e acessar em intimidade, irmãos.
Você está disposto a isso? Você está disposto a investir um tempo para buscar essa intimidade, esse conhecer, essa presença, essa transformação? Sabe, irmãos, Deus vem falando muito comigo sobre isso. E eu preciso entender o seguinte: eu preciso renunciar à minha religiosidade, ou eu preciso renunciar à minha forma de ser, porque nada importa, o que Ele quer é que simplesmente eu seja filho. O que Deus espera é que você seja filho, porque quando você se torna filho, Ele tem o seu coração. Então Ele não permite mais o seu coração governar você, enganar você, influenciar você, manipular você, mas Ele traz sempre a verdade, e a verdade está em Cristo. O versículo 5 fala o tanto que estamos tão acostumados com o mundo do interesse, que não acreditamos que alguém possa ter algo de melhor para nós, sem querer algo em troca. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós ouvimos uma direção, uma parte dessas vezes nós não pegamos para a nossa vida, porque nós acreditamos que no nosso subconsciente, tudo que vem, há um interesse atrás. Quantas vezes, irmãos, você já sentou com alguém que você pode entregar o seu coração e você confessou os seus pecados? Quantas vezes você se arrependeu do seu passado, da sua vida pecaminosa, ou daquilo que confronta talvez você até os dias de hoje? Ah, eu não faço porque o que ele vai fazer com isso? Ore a Deus, porque ainda há homens e mulheres de Deus nessa terra. E eu preciso entender que não é como o mundo, porque eu não posso andar como o mundo. O mundo, nós andamos assustados, porque quando uma pessoa se apresenta para nos dar algo, nós ficamos ligados com aquilo, porque nós sabemos que ela quer algo em troca. Mas quando você senta à mesa com um homem ou uma mulher de Deus e você abre o seu coração, a única coisa que ela quer em troca é servir ao Senhor. E aí você consegue expor o seu coração. Irmãos, por muitos anos, no processo da minha conversão, eu fui crucificado pelos meus pecados antigos. Mas eu já tinha me arrependido deles. Só que eu não tinha confessado alguns deles. E eles voltam na nossa lembrança. Eles voltam a nos acusar. Porque enquanto isso acontece, gera em mim uma distração. E a distração tem propósito em nossas vidas. Então é preciso sim saber que os ambientes que andamos, Deus vai levantar pessoas para que nós possamos não mais nos acostumar como o mundo é acostumado, que é o mundo de interesse. Quando zombamos de alguém que busca nos levar a Deus, através de uma palavra, um exemplo ou de uma correção, zombamos de nós mesmos, pois recusamos as promessas que temos quando estamos em Deus. Muitas vezes nós zombamos de alguém que vai nos posicionar, irmãos, que vai nos direcionar. E na verdade, quando eu não ouço, eu não aprendo, eu não me desenvolvo, eu não estou zombando de ninguém, eu estou zombando de mim mesmo. Porque as promessas de Deus, elas se atrasam. Não da parte dele, mas da nossa parte. Então, quem sou eu ao Senhor? E quem nós somos ao Senhor? Muitas vezes, no passado, eu zombava de pessoas que vinham da parte de Deus trazendo uma palavra. Cara, você tem um chamado de Deus. Eu ria deles. Deus tem algo para a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus quer fazer isso. Eu não acreditava, e eu zombava, e eu me afastava dessas pessoas. Sabe que Deus vai levantar, e tem levantado pessoas que no seu olhar são menores que você, só para arrancar de você um certo orgulho. E Deus, Ele começou a levantar muitas pessoas para falar comigo. E chegou um tempo que eu comecei a entender o quanto eu zombei dessas pessoas. Então eu disse, misericórdia, Senhor, eu quero ouvir todas as pessoas. Quando eu comecei a falar isso, eu lembro que eu fiz uma viagem a São Paulo, e tinha um gari, aquelas pessoas que limpam a rua. Ele atravessou a rua, assim diz o Senhor. Eu só consegui ouvir aquele homem, porque eu matei aquele orgulho que me matava.
Porque muitas vezes alguém que vai falar comigo, você quer avaliar qual é o nível, qual é o conhecimento, qual é a estrutura, qual que é a base daquilo que ele está falando. Existe tempo que você só precisa ouvir. Como o pastor falou que o anjo visitou. O anjo visitava os homens de Deus para anunciar. Mas no tempo que vivemos, estando em Cristo, os anjos não precisam mais nos visitar. Porque o Espírito dele que habita em nós comunica conosco. Então existe o entender de ouvir a palavra de Deus, e Deus ele sempre vai trabalhar naquilo que precisa curar em nós. O versículo 7, quando faço o que não é certo, e nem o que é errado, mas faço o que é verdadeiro, vivo a graça de Deus e sua justiça. Irmãos, eu fui um justiceiro. O que é um justiceiro? Quando o cara fazia algo contra mim, eu queria fazer algo contra ele e pior. Quando o cara me roubava, eu queria ser justiça na vida dele. E eu não sei como que você está. Mas quando eu entendi que quem me justifica é Cristo, eu entreguei toda a injustiça que eu acredito que vem na minha vida nas mãos dele. A única coisa que eu decidi fazer é amar. Mas como assim? Amar aquele que te feriu. Porque Jesus nos ensina. Imagine que está eu e você na cruz, e aí nós olhamos para o Pai e falamos: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Esse é um nível extremo de sabedoria. E nós precisamos acessar esse lugar. Então eu entendi que essa medida de justiça não é mais minha, pastor. Não é mais minha. Eu não vou mais medir a justiça. Eu entrego. E quando nós olhamos a Bíblia, nós tínhamos vários homens que eram medida, para que nós pudéssemos olhar e aprender com ele. Mas a nossa última medida se chama Jesus Cristo. Ele é a medida, ele é o nível, ele é a base. Então o que eu preciso fazer é imitar aquilo que ele faz. Então se ele perdoou, eu preciso perdoar. E se ele é a justiça, eu preciso confiar nele. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas que há 30 anos eu não falo com pessoa tal, porque uma vez ela falou isso. Que nível de sabedoria você está vivendo? Que nível de profundidade e de intimidade com Deus você acha que está acessando? Nenhum, irmãos. Na verdade, você nem chegou à mesa. Para chegar à mesa, precisa estar com as mãos limpas e o coração puro. E essa mesa está pronta. Pronta. Só que eu preciso parar de ser o juiz da minha vida. E agora, quem estabelece a justiça não sou mais eu, e sim Cristo. Ele é a medida do que é verdadeiro. Muitas vezes nós decidimos alguma coisa porque achamos que aquilo está certo. Então todos nós temos uma medida de isso está certo e isso está errado. É ou não é, igreja? Alguma coisa que você pensa, que você conhece, isso aqui é certo. Não, isso aqui é errado. Mas eu vou perguntar a você, e o que é verdadeiro? Acabou o tempo de nós olharmos para o certo e para o errado. Nós temos que olhar para o verdadeiro. Ele é a medida exata. Então tem muitas decisões que eu e você precisamos ter, e nós pegamos do nosso conhecimento, da nossa alma, da nossa carne, daquilo que compreendemos e estabelecemos: isso é certo assim, ou isso é errado assim. Se não tiver base nele, nada se torna verdadeiro. Está fazendo sentido para você, irmãos? Aleluia. Quando eu recuso a conhecer a Deus, informo com minhas atitudes que quem me governa é o mundo e seus prazeres. Deus respeita minhas escolhas, mas a consequência sempre será minha. Sempre será minha. Aquilo que nós vivemos, que nós falamos, estamos no deserto, muitas vezes não é. É a consequência daquilo que eu decidi, sem base no verdadeiro. A consequência ele nos entrega, até porque o deserto não é moradia, não é lugar para você morar, é lugar para você ser desenvolvido, se encontrar, ser transformado. Então eu preciso saber isso, eu preciso me posicionar nisso. Quando eu recuso a conhecer a Deus,
Quando eu recuso a conhecer Ele, eu informo que quem me governa é o mundo e seus prazeres. O versículo 8 diz que Deus tem um banquete pronto para mim e você. Não devo me achar ou me comportar como não digno, ou ter uma mentalidade de escravo. Devo ter uma mentalidade como filho. Sabe, irmãos, quando eu me converti, eu olhava os meus pastores, eu olhava como Deus usava eles, como eles falavam coisas que só Deus sabia. Quando eu via eles quebrantados, eu dizia, uau, que nível. E aí eu fui passando dia após dia e fui ver que essa mesma unção e autoridade tem a ver com a busca da intimidade nele. E isso me fez compreender que está disponível para mim e para você. Para mim, não tem. Deus não me ama mais do que ama você. Ele nos ama por igual. Mas o que Ele quer é o seguinte: ei, filho, filha, a mesa está posta. Então eu preciso entender, na verdade, quem eu sou. Qual é o meu nível de mentalidade, irmãos? Quando eu via da forma que Deus agia na vida deles, eu achava impossível ser na minha vida. Eu me achava improvável, impossível. Eu não me achava digno de ser um canal de Deus nessa terra. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus arrancou esse espírito de escravidão, essa mentalidade limitada de mim. E Ele me fez, na minha ignorância, me levar a profundidades e entender. Da forma de Deus me dar uma palavra para alguma pessoa extremamente específica, que quando eu terminei de falar, eu não sabia se eu saía correndo, porque o que eu falei era muito grave. Mas Deus, Ele quer usar a tua voz nessa terra e nesse tempo, irmãos. Eu preciso ter mentalidade de filho. As coisas que Deus tem para nós são muito maiores do que o que o mundo pode nos oferecer. Mas para isso é preciso deixar para trás um coração rebelde, orgulhoso, e buscar um novo coração ensinável, quebrantado e pronto para servir e perdoar. Isso aqui foi a parte mais difícil da minha vida. Eu tinha muita raiva, eu guardava muito rancor. Eu lembrava de tudo e de todos que me feriram. E eu guardava um monte de entulho, lixo. E aonde há muito lixo, não tem espaço para coisas novas. Aonde há muito entulho, irmãos, não tem espaço para a graça e o amor de Deus. Então eu precisei, deixando alguma coisa para trás, eu precisei moldar o meu coração. A primeira coisa, eu precisei deixar de ser rebelde. A segunda, deixar de ser orgulhoso. Eu precisei buscar um novo coração ensinável, quebrantado, pronto para servir e perdoar. E quem eu perdoo? E quem eu sirvo? Olhe para o irmão que está ao seu lado. Começa por aí. Não é longe, irmãos. Eu amo missões, mas a primeira missão começa dentro da sua casa. Aliás, a primeira missão começa dentro do seu interior. Se você não for transformado, você vai caminhar ferido. E um homem e uma mulher ferida fere, mas um homem e uma mulher curada cura outras vidas. Então a primeira missão, irmão, começou dentro de você. Avalie o seu coração. O versículo 11, 12 e 13 fala de um homem que não estava com roupas adequadas para a cerimônia. Então, ele fala que esse homem, como que você entrou aqui? Você não está com roupas adequadas para esse lugar. E na verdade, fala de um homem indo a um lugar de honra, de uma nova experiência, mas com roupas que podemos entender como um coração sujo, revoltado, ganancioso, cheio de vícios, mentira, orgulho, pecados e o pior, quer estar nesse ambiente, mas não se submete a mudanças. Não importa, irmãos, como você vem para Cristo. Verdadeiramente não importa. Eu lembro de um amigo que ele falava para mim, quando eu deixar de fumar, ele vem para Cristo. Talvez não vai dar tempo.
venham todos que estão cansados e fadigados. O que importa é eu caminhar com Ele debaixo da submissão dEle. O que importa é eu me submeter à verdade de Cristo. É isso que importa. Não importa como você vê, irmãos. Não importa como você está. Porque se existisse um pré-cadastro, eu talvez não seria aprovado. Não tem cadastro nenhum, irmãos. Tem a sua entrega. Tem a ver com você estar pronto, irmãos. Eu quero me submeter ao reino dos céus. Se não houver arrependimento e mudança, posso me tornar apenas um religioso, irmãos. Você talvez pode caminhar com o ensinamento de Cristo, na igreja do Senhor. Você pode ouvir a palavra do Senhor a sua vida inteira. Mas se não houver um arrependimento, uma mudança de conduta, de caráter, de renúncia, você apenas vai se tornar um religioso. Ou talvez até um servo, mas nunca um filho. Então, essa palavra é uma palavra de confronto, irmãos. Não fique bravo comigo. Quando vocês forem orar, ore por mim, pela minha família. Mas se você está se sentindo confrontado, está certo. Porque foi assim que eu fiquei quando Deus começou a me dar essa palavra. Só que depois desse confronto, começou a gerar vida aonde não tinha mais. Começou a gerar esperança aonde não tinha mais. Começou a gerar vivência aonde não tinha mais. Então essa palavra sim, ela está confrontando você, mas o confronto é sempre em amor. Se não tem amor, nada vale, irmãos. Nós temos que correr, nós precisamos adequar a nossa vida à vida de Cristo. Quantas pessoas têm se prostituído, irmãos? Quantas pessoas têm se perdido? Os princípios estão morrendo. Há uma cultura, como o pastor falou, dos jovens, que está sendo extremamente perigoso, porque eles são o futuro da igreja. E a pergunta é, o que eu estou fazendo? E o fazendo talvez não seja nem serviço, é permitir ser transformado, porque quando eu sou transformado, eu comunico às pessoas com que eu sou, e eu nem preciso falar. Então eu preciso estar disposto para isso. Como vivo um reino, mas o meu coração está em outro. O que vence é o reino que me manipula e não aquele que me ama. Precisamos decidir de qual reino pertencemos. Ou da manipulação, ou aquele que está pronto para me curar e me amar. O reino dos céus, ele está pronto, irmãos. Você pode vir com qualquer roupa. O reino dos céus, ele está pronto para curar, para libertar, para posicionar, para limpar as suas feridas, para curar todas elas, para te deixar forte, saudável, em todos os âmbitos da sua vida. O versículo 14 fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Ser escolhido depende totalmente de minha entrega, irmãos. Quando eu li esse versículo, eu não tinha entendimento. Eu achava que tinha uma qualificação. Eu pensava que nós iríamos chegar diante ao Senhor e tinha uma qualificação. Mas eu entendi que há uma qualificação. E a qualificação é simples. Ser escolhido depende totalmente de minha entrega, submissão e ao genuíno e verdadeiro arrependimento, irmãos. Simples. E quando nós vermos o Senhor, nós vamos nos alegrar, porque deixamos um legado. Quero falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô. Se nós morrêssemos agora, qual legado nós deixaríamos? Qual exemplo? Qual base que aponta para o verdadeiro nós deixaríamos? Ou talvez nós somos os pais que só trazem correção, que julgam, que cobram, mas que não derramam o amor. Porque nós precisamos entender, irmãos, que somos aquilo que nós tínhamos como referência. Os nossos pais foram referência para nós. E talvez nós estamos de maneira inconsciente repetindo aquilo que recebemos. Só que nós precisamos saber que eles deram o que tinha de melhor.
E nós precisamos perguntar para nós mesmos: o que eu estou dando para minha casa é o melhor? Eu decidi e precisei voltar no passado e perdoar meus pais. Eu entendi que a referência a qual eles tiveram para ser comigo o que eles eram, a referência era aquela. Então eu precisei olhar no espelho e dizer: Senhor, muda essa referência. Eu preciso ser uma referência mudada nesses tempos. Eu preciso ser uma referência adequada, não mais pelo que eu acho que é certo ou errado. Eu preciso ser uma referência baseado no que é verdadeiro em Cristo. Para que eu possa gerar uma geração sadia, curada, livre, liberta, sem traumas, sem dor. Uma geração que está pronta para servir, e servir não como um servo, mas como um filho. O servo nunca vai sentar na mesa, irmãos. O servo sempre fica do lado de fora. Mas o que o Senhor quer falar para nós nessa noite é que há uma mesa posta e Ele chama você de filho e filha amado. Nós precisamos entender que sim, que há amor de Deus sobre a nossa vida. E a partir de hoje eu preciso renunciar à minha vida pecaminosa, aos meus hábitos. Mas eu sou rígido com os meus filhos porque os meus pais foram rígidos. E talvez você nem sabe que copia seus pais, mas de maneira inconsciente você copia. Então você cresceu e se tornou um homem, uma mulher ferido. E deu continuidade nesse ciclo e continuou ferindo os seus filhos. Renuncie tudo isso, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, porque eles foram referência. Ame eles. E como que eu curo isso? Em amor. Em amor. Talvez você foi muito corrigido pelos seus pais. Talvez as palavras foram duras. Talvez as correções foram exageradas. E formou um caráter sem um posicionamento reto, machucado. O acesso está aqui nessa noite, irmãos. Você precisa voltar para esse ambiente e pedir perdão. Mas como assim? Sim, você vai pedir perdão a quem machucou você. Porque só assim você resplandece a face do Senhor através da sua vida. Quando você faz algo que é contra aquilo que você tem como verdade, como certo, e você acessa o que Jesus faz que é verdadeiro. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria orar com você. Eu sinto que há muitas pessoas que foram machucadas aqui como criança. Irmãos, eu também fui. E eu usei isso como bengala há muitos anos. Eu sou assim revoltado por causa disso. Eu sou assim por causa daquilo. Mas em Cristo, mano, você é uma nova criatura. O passado não faz mais parte. Então eu preciso acessar esse lugar, senão eu sou um religioso. Porque o religioso ele só sabe, mas ele não vive. A diferença do religioso e do filho é que o filho vive e desfruta do verdadeiro do Senhor. E essa é a noite, irmãos, de nós acessarmos esse lugar do verdadeiro. Eu queria que você, com os olhos fechados, imaginasse essa mesa aqui. Meu Deus. E não é mais o Senhor, não é mais o anjo que visita, mas é o Senhor Jesus que caminha nesse lugar. Imagina que a mesa está aqui, Jesus está aqui, o nosso Deus está aqui, o nosso Pai está aqui, e eles nos convidam: venham para esse casamento, venham para essa mesa, está tudo posto aqui, está tudo pronto. Mas nessa caminhada, imagine você, eu vejo pessoas que estão distante da mesa, mas eu vejo pessoas que a 4 passos vão acessar essa mesa. Irmãos, nós estamos acessando um lugar espiritual. Então, acesse o teu entendimento espiritual, não natural. Existem pessoas que estão tentando dar um passo e a perna está trancando, porque o coração está amarrado lá no passado. Mas agora vai acessando esse lugar do perdão. Vai dando um passo, nem que seja curto, mas vai dando um passo. O teu olhar é para Cristo. Cristo está na ponta da mesa, irmãos.
Olhe para Ele. É tudo dele, com Ele, para Ele. E caminhe, irmãos. Vai pisando um passo atrás do outro. E cada passo que você dá, vai pedindo perdão, vai pedindo misericórdia, vai liberando perdão. Libera perdão para todos aqueles que te machucaram. Porque existe um lugar antes da mesa que você vai ter que lavar suas mãos. Há uma água que jorra águas vivas. Ramanchoya, Rama. Nessa torneira, você não precisa nem abrir, não tem nada. Você é como se tivesse algo digital. Ela entende que você é filho e você governa todas as coisas. A palavra diz que você foi chamado para governar todas as coisas. E essa torneira se abre e você tem a oportunidade, lava as tuas mãos de todo o pecado, irmãos. De tudo aquilo que você governou. Peça perdão, se arrependa agora mesmo, Senhor. Senta nessa mesa comigo, irmãos. Vem para esse lugar como filho agora, como filha. Ai, deixa para trás essas bengalas, essas desculpas, deixa tudo para trás. Deixa o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então deixa o amor do Senhor te envolver agora, irmãos. Senta nesse lugar. Se sinta agora sentado nessa mesa. Olha para os olhos daquele que tem os olhos de fogo. Olha agora. Veja você sentado à mesa, podendo acessar os lugares celestiais, tendo autoridade e autonomia dos céus para proclamar a vontade dos céus nessa terra. Deus está levantando profetas nessa noite. E talvez você fale, quem será? É aquele que queimou no coração, porque Deus é um Deus que dá sinais. Quando você não está ligado totalmente, Ele faz você estar e Ele te dá sinal. Mas mesmo que ainda você não sinta, se levante como um profeta e profetize sobre a sua casa. Profetize sobre a sua vida. Profetize sobre a sua vida. Profetize sobre o seu futuro, os seus negócios, suas responsabilidades. Profetiza. Seja a voz do Senhor naquilo que você já tem como fim. E faça daquilo ser um começo. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Clamamos a tua misericórdia, Senhor. E eu me uno aos meus irmãos. E te peço perdão e misericórdia, Senhor, sobre todos os atos pecaminosos que nós fizemos, tanto de maneira consciente ou de maneira inconsciente. E eu me uno em oração com os meus irmãos. Porque, Senhor, eu declaro sobre esse povo que me ouve, uma ativação espiritual como nunca viveram, Senhor. Uma santidade, Senhor, restaurada, Senhor, um posicionamento dos céus sobre a vida deles. Senhor, eu me uno a eles e peço perdão e libero o perdão sobre todos aqueles que de forma alguma me machucaram. Eu vou conduzir, Senhor, esse povo nessa oportunidade que o Senhor me dá, para que eles possam estar com o coração puro agora, Senhor, e com as mãos limpas, para que todos eles venham desfrutar dessa mesa, Senhor, da abundância que há nessa mesa, do mover e da intimidade que somente o Teu Espírito pode nos dar, Senhor. Eu abençoo com a graça, com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe?